Existe um lugar em Fallout 4 onde todo mundo é educado. Todo mundo parece feliz, as casas são organizadas e para entrar você só precisa responder algumas perguntinhas inocentes. Parece perfeito, até você descobrir o que acontece com quem falha no teste. E o pior é que talvez eles tenham uma justificativa para isso. Hoje a gente vai entrar em Covenant e descobrir o que realmente está acontecendo por trás daquela cerca. Vamos acompanhar o desaparecimento de uma caravana, conhecer o Dano Honesto, descobrir o que é esse misterioso complexo que as pessoas falam e entender por que aquelas pessoas decidiram transformar uma cidade inteira numa espécie de armadilha. Mas no final fica uma pergunta complicada. Quando você descobre a verdade, o que você faz com ela? Será que todos ali estão envolvidos em algum tipo de esquema? Será que todos são generosos demais? Certamente você estranharia assim que chegasse nessa cidade. A primeira coisa estranha em Covenant é justamente o fato dela não parecer estranha. Depois de passar horas andando por Commonwealth, você encontra uma pequena cidade cercada. As casas estão inteiras, os moradores são educados, tem comida, tem comércio, tem até um sujeito oferecendo limonada. E aí aparece Swanson. Ele explica que existe apenas uma regra para entrar. Você precisa fazer o teste SAFE, isto é, seguro. E aqui o jogo começa a brincar com você. As perguntas parecem completamente sem sentido. Você responde situações absurdas e tenta descobrir qual seria a resposta certa. Só que o teste não está ali simplesmente para avaliar sua personalidade, longe disso. Covenant está tentando descobrir quem pode ser um sintético. E isso já deveria levantar a bandeira vermelha. Por quê? Naquele momento, você ainda não sabe exatamente o que eles fazem com quem é considerado suspeito. E existe razão para todo mundo parecer tão cuidadoso. Porque Covenant não é simplesmente uma comunidade paranoica. Existe uma operação acontecendo por trás daquela cidade. E para descobrir qual é essa operação, a gente precisa seguir uma caravana que desapareceu. E nós encontramos essa caravana destruída bem ao lado da cidade. Vemos alguns braminhos, alguns guardas e coincidentemente a limonada do Dizzy, encontrada no meio da cena do crime. E conversando com o Dano Honesto, ele diz já ter vasculhado esse local da caravana destruída, motivo pelo qual ele foi contratado também pelo Stockton. E ele nos afirma que um corpo está faltando. Desse jeito, fazendo concluir que pode ser que há uma sobrevivente. E assim começa a nossa investigação. Você começa a procurar pistas, conversa com os moradores, vasculha terminais, encontra informações sobre pessoas que passaram por Covenant e descobre que algumas delas simplesmente desapareceram. Aos poucos, a imagem daquela cidade perfeita começa a desmoronar. E então aparece Jacob Orden, o líder de Covenant. Jacob tenta convencer você a parar de investigar. Isso é interessante, porque ele não parece um super vilão. Não tem discurso de dominação mundial, não quer destruir Commonwealth. Ele simplesmente acredita que está protegendo as pessoas. E agora, a investigação tem um endereço. Um lugar chamado Complexo. O complexo fica escondido próximo a Covenant. Por fora, parece apenas mais uma instalação abandonada do Commonwealth. Por dentro, é outra história. Existem celas, salas de interrogatórios, registros e evidências de que pessoas foram levadas para aquele lugar. E então, aparece a responsável por tudo isso, Doutora Rosalind Chambers. Chambers e sua equipe acreditam que existe uma ameaça de infiltração de sintéticos, e eles criaram o SAFE Test, justamente para tentar identificar essas pessoas. O problema
é que existe uma diferença enorme entre desconfiar de alguém e sequestrar essa pessoa, interrogá-la e torturar para descobrir se ela é um sintético. E aqui, Fallout 4 começa a fazer uma coisa muito interessante, porque o jogo não apresenta apenas uma situação de bons contra maus. Os moradores de Covenant têm medo dos sintéticos, e esse medo não surgiu do nada. Commonwealth realmente possui uma organização capaz de substituir pessoas por sintéticos. O perigo que eles temem existe. O problema é até onde eles estão dispostos a ir para combatê-lo. Em uma das celas está Amelia Stockton, a pessoa que Chambers acredita ser um sintético. E agora cabe a você, jogador, decidir. Ela está sendo injustamente ou Covenant finalmente encontrou aquilo que estava procurando. Amelia está presa. Ela afirma ser humana. Naquele momento, você pode simplesmente acreditar nela. Afinal, por que não? Só que Fallout 4 coloca uma informação extremamente importante nessa história. Amelia realmente é uma sintética. Se você examinar o corpo dela depois de sua morte, existe um componente de sintético, e isso muda completamente a situação. Porque Covenant estava errado sobre muita coisa, mas não estava errado sobre Amelia. E esse é justamente o ponto em que a história fica desconfortável. O fato de Amelia ser uma sintética não transforma automaticamente tudo que Covenant fez em correto. E o fato de Covenant ter cometido atrocidades também não transforma automaticamente tudo ali em um monstro sem motivo. Eles tinham medo, e eles encontraram uma ameaça real, e decidiram que esse medo justificava qualquer método. Só que agora vem a parte que Fallout 4 deixa nas suas mãos. O que você vai fazer com Covenant? Chambers oferece um acordo. Você pode ficar do lado dela, pode aceitar a justificativa de Covenant, pode deixar Amelia morrer, e pode voltar para a cidade como se nada tivesse acontecido. Ou você pode libertar Amelia e colocar todo o complexo contra você. A partir daí, a coisa deixa de ser uma investigação, vira uma guerra. E se você escolher ajudar o dano honesto, Covenant pode se tornar inimiga também. O mais interessante é que o jogo não te dá uma solução limpa. Você pode salvar Amelia, mas talvez precise matar pessoas que, até alguns minutos atrás, estavam conversando tranquilamente com você. Pessoas que tinham nomes, casas, rotinas, histórias. E é aqui que aquela cidade bonitinha do começo ganha outro significado. Porque você pode olhar para a Covenant e pensar, eles mereceram, mas também pode olhar para aquela cidade vazia e pensar, será que todo mundo ali merecia morrer? E Fallout 4 não responde isso por você. Talvez essa seja uma das coisas mais interessantes em Covenant. Não é o teste seguro, não é o complexo, nem mesmo a revelação de que a Amelia é uma sintética. É perceber como uma ideia simples, vamos proteger nossa comunidade, pode se transformar em algo completamente diferente quando o medo começa a justificar qualquer coisa. Covenant queria identificar sintéticos, mas, no caminho, criou um sistema onde pessoas eram tratadas como culpadas antes mesmo de serem julgadas. E talvez seja justamente por isso que essa pequena cidade tenha ficado tanto na memória de quem jogou Fallout 4. Porque, no Commonwealth, quase nunca existe uma escolha perfeita. Existem apenas pessoas tentando sobreviver, pessoas com medo, pessoas cometendo erros e, às vezes, pessoas usando uma causa justa para fazer coisas injustificáveis. No fim, Covenant pode continuar existindo, pode virar um assentamento, pode ser destruída, Amelia pode sobreviver ou pode morrer. Mas a pergunta que fica é outra. Se você descobrisse que alguém realmente é um sintético, isso daria a você o direito de fazer qualquer coisa com essa pessoa?
Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, inscreva-se, deixa aquele comentáriozinho maroto aí pra gente. Esse vídeo deu trabalho pra fazer, mas foi muito satisfatório contar essa história. Esse jogo aí cheio de side quests aí, poxa, boas demais. Algumas muito boas, outras nem tanto. Oxe, ó, já tô tomando aqui, rapaz. Já tô tomando tiro. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e um bom domingo pra vocês.